Matheus Henrique Veloso Gonçalves é mestre em Educação na linha de profissão docente, Constituição e Memória, pós-graduando em Memória e Historiografia de Minas, Patrimônio Cultural e Identidade em Minas Gerais, graduado e professor coordenador de área Ciências Humanas da Escola de Tempo Integral em que leciona, e ele é graduado em História pela PUC Minas. O tema da palestra dele é Comunidades Quilombolas de Minas, o processo de uma luta histórica. E nesse mês a gente está tendo aí os diálogos sobre comunidades quilombolas. Fique à vontade, Matheus, e muito obrigada pelo seu aceite aí do convite de estar conosco, dialogando sobre um tema tão relevante. Claro, Juliette. Primeiro, agradecer a oportunidade pela fala, dizer que é um imenso prazer poder conversar um pouco, dialogar um pouco com vocês. E eu queria, antes de começar a falar, tentar expressar umas coisas antes, porque como a minha fala ela vai estar muito ligado ao que o professor Matheus já havia falado, né, na outra palestra, então eu vou partir do pressuposto de que as pessoas que estão aqui, se não todas, em sua maioria, conseguiram participar da palestra dele. Mas, enfim, por que eu digo isso? Porque o Matheus, né, ele trouxe uma questão muito importante para as complexidades que são as comunidades quilombolas e todo o processo de luta que envolve elas, que são as questões fundiárias, né? Os entraves e os não entraves na luta fundiária dessas comunidades quilombolas. Eu vou trazer também um outro elemento, só que não é o fundiário, né? É um elemento da negação histórica da memória dessas comunidades relativos à sua cultura e à sua identidade. Então, a gente tem que entender essas comunidades quilombolas, tanto o seu processo histórico quanto o seu processo atual, presentista, dessa maneira ampla, que envolve muitas frentes de luta e de resistência. Opa! Ô, Juliette, travou aí? Travou, Matheus. Travou o slide. Parece que não está passando. Agora foi. Foi. Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é os quilombos dentro do contexto escravista. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que frisar é que, embora haja essa ideia, uma formação de um quilombo não significa necessariamente dizer que esse quilombo era um quilombo que lutava contra a escravidão ou contra o regime escravista, embora fosse, de fato, uma resposta e uma resistência a esse sistema. E é por isso que existe uma afronta muito grande, principalmente também dentro da lógica liberal que já havia dentro desse contexto escravista, e não se enganem, porque liberalismo e escravidão, eles andam de mãos dadas, né? Eles não são opostos, muito pelo contrário. Já havia, nesse contexto, com a formação dos quilombos, uma afronta tanto ao sistema escravista, quanto à ideia de propriedade que havia dentro daquele período relativo aos sujeitos escravizados. Então, a gente tem em 1740, né, o Conselho Ultramarino, que é a primeira vez que vai aparecer a ideia de quilombo dentro da legislação na América Portuguesa. E o primeiro traço, e que vai carregar todo esse traço durante o período escravista e pós-escravista, é uma ideia de quilombo relacionado a uma ideia criminal. Essa é a palavra, uma ideia criminal. E isso se faz presente não só com os quilombolas, né? Por exemplo, os sujeitos escravizados, né? A gente aprende isso desde pequeno e tirando as complexidades que existem disso, o sujeito escravizado ele era visto como uma propriedade, o que, em certo sentido, de fato é. Mas havia uma questão em relação a isso, que quando, né, aliás, esses sujeitos escravizados, eles só eram vistos
como sujeito, né, ou seja, como pessoa, a partir do momento em que ele cometia crime, né? Então, uma certa humanidade e etc., relativo à ideia de humano, era só vista para esses escravos, né, a partir do momento que eles cometiam um crime, seja ele a formação de quilombo, ou um assassinato, ou enfim. Isso tudo para haver um processo judicial em cima daquele sujeito, né, que antes era visto como propriedade, e agora, depois do cometimento de algum crime, é visto, então, como um sujeito responsável, né, pelas suas ações e que tem repercussões dentro da legislação, né, do ato legal. Então, a primeira questão é a visão que se traz como os quilombos dentro de uma perspectiva criminal. Já na pós-abolição, né, quer dizer, e principalmente durante o século XX, boa parte do século XX, isso o Matheus tocou de forma essencial e brilhante, quando ele apresenta a historiografia dessas comunidades quilombolas, se formam duas visões. Uma visão culturalista e uma visão materialista. Ambas as visões, eles vão tentar trazer o quilombo como um sinônimo de resistência, né? A visão culturalista, ela está muito mais ligada à questão ali do Gilberto Freire, que o Matheus também trouxe, né? E vai tentar trazer entender esses quilombos como microáfricas, né? Como lugares em que se resgatou e ficou uma pretensa cultura original africana. O que, em certo sentido, é bom para a gente poder preservar e levar em consideração a cultura e a identidade quilombola. Por outro, traz um problema, porque essa visão culturalista traz uma ideia de quilombo como algo passadista, como algo parado no tempo, né? Ou seja, o quilombo, ele é um quilombo estático dentro das perspectivas culturais. Ele não se movimenta, ele não se move, ele não se modifica. E engessa uma ideia de quilombo. Já a visão materialista, ela está muito ligada à questão marxista e também, como o Matheus disse, ela está muito relacionado às perspectivas da escola paulista, em que um desses representantes é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, como o Matheus, eu admiro enquanto intelectual, não tanto quanto presidente, que embora, e aí essa visão materialista, embora ela vá trazer uma contribuição muito importante e essencial para a questão quilombola, porque ela vai desvelar a luta fundiária, né? Quer dizer, as perspectivas fundiárias relativo à disputa territorial desses quilombos, e não só dos quilombos, das comunidades indígenas também, ribeirinhas, né? E também vai trazer o quilombo como dentro de uma visão de resistência, primeiro contra a escravidão e depois contra o capitalismo, e ela tem muita importância ao trazer essas discussões, ela também tem um outro problema, porque ela vai generalizar toda uma ideia e uma concepção de quilombo. Quer dizer, o fenômeno em si e as complexidades que envolvem os quilombos, elas não são vistas. Tanto na visão culturalista quanto materialista, tem esse problema de que existe uma ideia, uma concepção, uma estrutura do que eram os quilombos. Então, tudo que está dentro dela é quilombo e tudo que está fora dessa perspectiva não é quilombo. O que vai servir posteriormente para ação direta de inconstitucionalidade, colocar em xeque as comunidades quilombolas brasileiras. Só que, na década aí, mais ou menos de 1970, 1980, com a impulsão dos cursos de pós-graduação e das universidades brasileiras, e, consequentemente, a maior realização de pesquisas em várias áreas, né, começa-se a haver uma ressemantização do termo quilombo, né, quer dizer, da ideia de comunidade quilombola. E essa visão, ela é muito pertinente porque ela vai ser construída a partir de vários movimentos que envolvem
o movimento quilombola, o movimento camponês, os antropólogos e juristas, tudo isso em prol de estudar mais a fundo, né? Estudar o fenômeno quilombola dentro da realidade brasileira. E aí é que vai dar uma importância para as trajetórias históricas próprias dessas comunidades quilombolas, o que significa, né, mais para frente, que vai trazer essa concepção, essa ideia no decreto 4887 de 2003, né, que vai ser o processo para regulamentar a questão fundiária, né, certificar e regulamentar a questão fundiária dessas comunidades quilombolas, como o Matheus falou anteriormente. E é muito importante, dentro desse artigo que eu coloquei aí, essa ideia de trajetória histórica própria. Isso porque, né, como eu disse, graças a essas pesquisas, foram vendo o fenômeno quilombola dentro de uma complexidade maior do que era vista antes. Isso porque o quilombo histórico, né, quer dizer, o quilombo escravista e pós-escravista, ele se forma de várias maneiras. Ele não necessariamente significa dizer que um quilombo não necessariamente foi feito a partir de uma fuga de grandes grupos. Você tem historiadores, como o Flávio Gomes, que vão dizer que os quilombos eles se formaram de maneiras múltiplas, inclusive com quilombos de duas pessoas, quilombos itinerantes que não ficavam no mesmo lugar, quilombos que foram formados através de doação de terras, quilombos que foram formados através de revoltas escravas, quilombos que foram formados através de reivindicações para com senhores, né, senhores escravistas, naquela propriedade em que os sujeitos escravizados estavam. Enfim, são várias trajetórias que vão colocar o quilombo dentro de uma outra perspectiva, que não só aquela mais divulgada, que é um quilombo de fuga, que geralmente são apossados de terras sem donos, né? Enfim, todas essas complexidades que o Matheus trouxe tão bem. E dito isso, eu queria trazer, aliás, ressaltar a importância dessa discussão no entorno da sociedade civil relativo às comunidades quilombolas. Isso porque, na semana da apresentação do Matheus, esse foi um tema que apareceu também, relativo àquela questão do lugar de fala, né? Isso por quê? Porque a sociedade civil ela está em constante ação direta em prol dessas comunidades quilombolas. Então, como exemplo, a gente tem a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né, CONAC, que ela vai, inclusive, constatar, vai pôr em xeque dados oficiais da Fundação Cultural Palmares relativos a essas comunidades. Por quê? A Fundação Cultural Palmares ela vai afirmar aí que hoje no Brasil existem mais ou menos 3.524 comunidades quilombolas espalhadas em todo o território nacional. A CONAC não aceita esse número. Para a CONAC, são mais de 5.000 comunidades quilombolas espalhadas em todo o território nacional. Além da CONAC, né, e no âmbito mais particular, nosso aqui de Minas Gerais, a gente tem a NIGOLO, né, a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, que agora, né, ano passado, esse ano não, mas alguns anos atrás, ela proporcionava o Cangerê, que é o Festival de Cultura Quilombola de Minas Gerais, realizado em Belo Horizonte, que é um encontro cultural de, se não todas, grande parte das comunidades quilombolas de Minas Gerais, com várias atrações, discussões em torno da questão quilombola, né, uma apresentação da cultura e da identidade dessas comunidades para Minas Gerais. E a gente tem também o Instituto Socioambiental, o ISA, que também foi muito importante na ação direta de inconstitucionalidade relativo ao decreto 68 da DCT, que ela
forma ali, movimenta-se para trazer a campanha O Brasil é Quilombola, Nenhum Quilombo a Menos, que foi uma articulação nacional contra essa ação direta e que deu resultados bastante positivos. E por que eu estou trazendo essa questão da sociedade civil? Porque a ação da sociedade civil ela serve para a gente trazer uma reflexão sobre essa questão do lugar de fala, né? Porque, embora a gente já até falou isso bastante, o fato de você ser branco, né, toda aquela discussão, e você trabalhar com questões negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, etc., não aluna o seu papel social, aliás, o nosso papel social enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, em prol dessas comunidades. Evidente que a gente não pode tomar o protagonismo, mas a gente tem que estar em constante ação conjunta com essas comunidades. Isso faz parte da responsabilidade civil dos estudantes das faculdades e universidades públicas e privadas do Brasil. E citando Elza Soares, né, o meu país é o nosso lugar de fala. Isso dá toda a propriedade para quem quer que seja poder trabalhar com essas questões. Dito tudo isso, eu queria trazer também, aliás, apresentar um pouco sobre a comunidade quilombola de Ausente. Foi a comunidade quilombola que eu pesquisei durante o meu mestrado. E aí eu quero deixar claro que é o seguinte, eu vou trazer alguns elementos da identidade e da cultura da comunidade de Ausente, mas isso não significa dizer que esses elementos eles estão compostos em todas as comunidades quilombolas de Minas Gerais ou do Brasil, porque, como eu disse, são trajetórias históricas próprias, né? Então, você tem semelhanças, mas você também tem diferenças na cultura e na identidade quilombola espalhado por todo o território nacional. Mas a comunidade quilombola de Ausente, ela é uma comunidade quilombola que fica na cidade do Cerro, né? Os seus componentes eles são originários dos povos africanos bantus. É uma comunidade tipicamente rural, que tem ali por volta de 63 famílias que vivem da agricultura familiar, né, divididas em pequenas proporções de terra, né? E uma coisa importante que os núcleos familiares dessa comunidade ela é composta em grande medida, em grande maioria, por mulheres, porque grande parte dos homens acabam saindo dessa comunidade para buscar outros empregos em grandes capitais, né? Tanto em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Além disso, outros elementos da identidade cultural de Ausente são o Vissungo, que é uma língua afro-brasileira, que existe uma discussão em torno dela dentro da comunidade quilombola de Ausente, porque não se fala mais o Vissungo, né? O dialeto Vissungo. E eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar essa comunidade, isso em 2015, né, no meu projeto de extensão, se falava muito disso. O Vissungo está se perdendo, o Vissungo está se perdendo, porque as pessoas que sabiam falar o Vissungo foram morrendo. Mas teve uma coisa que eu descobri durante a pesquisa de mestrado, que, na verdade, o Vissungo, ele não é que está morrendo, ele está sendo deixado para morrer, mas por uma questão pessoal da própria comunidade. Porque o Vissungo, ele tem uma memória, né, apesar dele ser um cântico, ele tem uma memória afetiva naquela comunidade muito relacionado a enterros, funerais, a um tempo muito ruim. Então, por uma opção da própria comunidade, essa tradição ela não está sendo passada mais. Você tem algumas pessoas que falam uma palavra ou outra, mas o dialeto em si ele já não existe mais. Além do Vissungo, a gente tem o Catopê, que também é uma dança afro-brasileira, ligada ali, está dentro das 7 famílias do Congado, e a festa de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira
da comunidade quilombola de Ausente, que também traz um elemento diferencial dessa comunidade. Porque, em grande parte das comunidades quilombolas, a padroeira, geralmente, é a Nossa Senhora do Rosário, que é a Santa dos Pretos. Mas no Quilombo de Ausente isso não se faz, né? A festa da padroeira é da Nossa Senhora da Aparecida. Enfim, e aí os elementos territoriais dessa comunidade, é uma comunidade extremamente grande, é até difícil de andar lá, porque as casas ficam muito distantes uma da outra, e ela tem, tanto é que ela é dividida em duas partes atravessadas pelo rio Jequitinhonha, que é o ausente de cima e o ausente de baixo. O que isso significa? Que são comunidades separadas? Não, muito pelo contrário. É só uma divisão que eles colocaram para posicionamento geográfico da própria comunidade mesmo. Isso não interfere em nada a relação comunitária delas. A ausente de cima e a ausente de baixo acaba sendo ausente do mesmo jeito. E, além disso, né, a comunidade quilombola, dentro das suas formas de organização política, ela tem a Associação Comunitária Cultural Quilombola Ausente Feliz, que é a associação da comunidade, né, que é através dessa associação que se faz a luta política dessas comunidades por políticas públicas, por garantia de direitos, né, enfim. E, além disso, uma escola, que é uma escola primordial, central dentro da comunidade, também é um espaço de organização de luta, porque ela fica no centro da comunidade, né, entre o ausente de cima e o ausente de baixo, e é dentro dessa escola que eles se organizam, né, se juntam, se organizam, se articulam para poder lutar pelos seus direitos, né, junto, obviamente, com a associação comunitária. E aí, quais foram os traços que eu encontrei na cultura e na identidade quilombola de Ausente? Os saberes da terra, os saberes ancestrais, a oralidade, os ofícios, que é um conceito diferente de trabalho, porque o trabalho você não se identifica com que você está produzindo, o ofício é completamente diferente, né? É o saber fazer o ofício, a memória coletiva, que contorna toda a história da comunidade, a territorialidade, as relações familiares, o uso coletivo da terra e as festas típicas e os rituais, né, que eu já falei dos Vissungos e Catopês. E para exemplificar tudo isso, eu trouxe alguns depoimentos dos próprios quilombolas, né? E durante a minha pesquisa eu realizei algumas entrevistas semi-estruturadas com eles, e aqui eu deixo um aviso, né? Não é bem um aviso, é mais uma orientação, porque entrevista é uma metodologia extremamente complicada dentro das ciências sociais. Não é só chegar lá e apontar o gravador e perguntar aquilo que você quer ouvir deles, que é completamente diferente, né? Enfim, exige um processo muito delicado de escuta e de interpretação, porque você não pode condicionar a fala desses moradores, né? Então, é extremamente complicado de fazer, não é fácil, envolve você se inteirar dentro do cotidiano da comunidade, ganhar a confiança deles, enfim. Mas aqui são elementos que vão entrar dentro daquilo que eu já coloquei no slide anterior, né? Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu queria destacar principalmente o final dessa primeira entrevista, em que a moradora ela coloca a ideia do trabalho na terra e de como isso é libertador para ele, quer dizer, para ela, que embora ela não tenha muitos lucros em relação a isso, ela sente que ela vive na própria liberdade dela, né? O que vai trazer todo um elemento também identitário para aquela comunidade. Além disso, a gente tem, no segundo depoimento, os saberes, né, os saberes da terra, os saberes ancestrais que foram passando de pai para filho, de avô para pai, assim sucessivamente. E aí o morador coloca aqui, né, que o pai dele ensinou ele
um modo correto de plantar através das fases da lua, né? E, por fim, o que vai trazer principalmente uma ideia de quilombo enquanto presente e não enquanto estático, como comentei anteriormente, é a ideia que esse morador, no último depoimento, coloca como a busca pelos direitos que lhe foram negados há muitos anos. Então, todos esses elementos, além de trazer a ideia de uma luta histórica, por quê? Porque ela vai reverberar uma ideia de identidade e cultura quilombola, que, num geral, são silenciadas e são apagadas, para dentro da discussão do debate público, né? Então, ressaltar, trazer à tona, pesquisar, discutir, colocar em questões a cultura e a identidade quilombola, e não só a questão fundiária, também é importante para trazer contribuições para o debate no que se refere às comunidades quilombolas, e eu estendo aqui que não só elas. Por quê? As comunidades quilombolas, elas fazem parte de um contexto muito mais amplo de luta, relativo à questão fundiária. Então, envolve também dizer e pesquisar sobre a cultura indígena, sobre o MST, sobre as comunidades ribeirinhas, enfim, todo esse núcleo de comunidades tradicionais, elas não podem ser desassociadas umas das outras. As lutas são históricas e são conjuntas. E, por fim, chegando ao fim, eu coloquei aqui essa ideia de processo de escuta. E por quê? Ao longo, né, das Matheus, acho que está sem áudio aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu acho que foi Opa! Eu acho que foi algum problema no meu Isso, agora microfone. voltou, tá normal. Voltou? Voltou. Então, voltando, nessa ideia de processo de escuta, por que eu trouxe ela? Porque ao longo das formações que a gente foi tendo dentro desse grupo de pesquisa, das palestras, uma coisa me chamou muita atenção e foi aparecendo constantemente, que foi a ideia de dar voz a essas comunidades, que é uma coisa que eu discordo totalmente. Não é nosso papel, enquanto estudante, enquanto pesquisador, dar voz a essas comunidades. Muito pelo contrário. O que a gente tem que fazer é ouvi-los, porque voz eles têm, eles sempre tiveram, embora elas fossem silenciadas, elas sempre foram ditas. Então, não é ouvi-los, é escutá-los e potencializar a voz dessas comunidades. Esse é o nosso papel, enquanto pesquisador, enquanto estudante, enquanto profissionais do direito, enquanto profissionais da educação, enquanto profissionais que estão ligados a essas causas. É isso, Juliette. Obrigado. Prazer enorme estar podendo compartilhar mais uma vez com vocês aqui. Excelente, Matheus. Então, vamos colocar isso em prática e vamos começar a articular na nossa região, né? Pesquisar aí as comunidades que existem em nossa região, porque é bem interessante para o nosso projeto, né? Do grupo de estudo, levar essa questão para os alunos conhecerem essa realidade, mas também que a gente possa contribuir de forma efetiva aí, para que essas comunidades não possam passar por esse processo que você falou, que é a questão de silenciar, né? E a gente tem aí a semana Rompendo com o Silêncio, talvez seria, depois a gente pode pensar para uma próxima semana, dedicar a essa temática, porque é justamente isso, como você falou, a gente precisa romper com o silêncio dessas minorias, desses grupos vulneráveis. Então, seria uma proposta interessante também. Matheus, se você puder tirar aí o compartilhamento, como que... Só fechar, eu acho. Dá certo. Deu? Opa! Não. Nossa, Juliette. Matheus, nossa, foi excelente. Aqui, ó, pronto. Acho que eu consegui agora. Não. Não? Vinícius, eu consigo fechar aqui.
Acho que, deixa eu ver se eu consigo. Juliette, para te falar a verdade, eu acho que tem jeito, mas eu não sei fazer. Mas, Matheus, se você mexer o mouse aí, ele vai, em cima do slide, ele vai falar assim, stop, share, ou alguma coisa do tipo. Aí é só você clicar. Aí, ó, acho que agora vai dar. Vê aí se Eu acho aparece que mais deu, algum. né? Espera aí, então tá fechando. Agora Deu deu. certo. Agora deu sim. Muito obrigada. Matheus, excelente a sua exposição, importante reflexões aí também. E eu falei com o Vinícius no início, porque é claro que a gente está falando aqui sobre minorias, grupos vulneráveis, mas é igual, eu pesquiso refugiados, o tema da minha dissertação foi refugiados, doutorado também, e o quanto é bom a gente estar aqui. Eu tenho certeza, assim, você na palestra do Matheus, do professor Matheus, no último encontro, a gente, né, tem um aprendizado imenso sobre cada minoria, cada grupo vulnerável de forma específica, e como que a gente, esses encontros, esses diálogos possibilitam a gente aprofundar sobre essas temáticas, e conforme você falou no finalzinho aí, a gente tem uma percepção diferente, né, porque às vezes a gente tem uma visão sobre um determinado tema, e como que a gente, nesse diálogo, nessa troca de conhecimento, prestando atenção na fala de quem realmente pesquisa cada um desses grupos, como que isso vai contribuindo para o nosso conhecimento, a importância aí dos alunos participarem, porque eu acho que é assim que a gente vai ter esse aprendizado e vai poder contribuir de forma realmente efetiva, porque conforme você falou, não adianta ficar falando uma questão teórica e não ter o conhecimento realmente aprofundado sobre essas temáticas, conforme você expôs. E eu, assim, sou suspeita para falar que eu adoro as falas aí do Matheus, e inclusive ressalta aí a questão do lugar de fala, que eu concordo totalmente. Realmente a gente precisa, né, enquanto nosso papel na sociedade, falar sobre, pesquisar e buscar aí tornar essas políticas públicas de forma efetiva para essas pessoas, dentro, é claro, aí das perspectivas delas, porque é elas realmente que estão ali incluídas, mas isso não impede que a gente contribua com essas comunidades, com essas minorias e com esses grupos vulneráveis. Excelente, muito, muito obrigada aí pelas suas contribuições. Eu queria verificar se algum aluno quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma curiosidade. Matheus, eu achei interessante a escola. A escola, ela está ativa, assim, normalmente na comunidade, porque o que a gente vê é que realmente, assim, né, nos últimos anos, algumas comunidades rurais não têm mais escolas, elas são fechadas, mas talvez por ser uma comunidade quilombola, talvez por isso permaneceu. Foi por isso? Tem alguma explicação? Você chegou a verificar isso na pesquisa? Sim, sim, Juliette. O que acontece? Por lei, as escolas que ficam dentro de territórios quilombolas, ou seja, as escolas quilombolas, elas não podem ser fechadas enquanto houver um aluno estudando, matriculado dentro da escola. Nossa, que Existe um ótimo. problema. Mas Mas assim, mas existe é um porque, problema por nisso. exemplo, se os alunos, não sei se você vai poder falar mais com propriedade, mas se esses alunos eles saem ali da comunidade, provavelmente poderia ter uma interferência também. Ou é interessante que se mantenha realmente a escola, a perspectiva legal de ter essas escolas nessas comunidades, seria por esse sentido, assim? Você fala do problema? Sim. Não, na verdade, o problema é que nem sempre isso é cumprido, entende? Muitas escolas, porque a maioria, se não todas, escolas quilombolas, elas são municipalizadas Uhum. e muito seriadas. Então, isso é um problema também, porque existe um fechamento dessas escolas para abarcar em outras escolas municipais, né? A Só primeira que, como eu disse, por preocupação é financeira, né? financeira, exatamente, exatamente. Então, isso é um problema, porque algumas escolas quilombolas, embora não possam, elas são fechadas. A escola de ausente é uma exceção, porque é uma escola, como eu disse, é uma comunidade grande, então ela atende um número Por isso que eu até achei para a realidade. interessante. Por isso que eu achei Sim, interessante estar aberta ali a escola, porque isso
mantém, né, de certa forma, porque os alunos ali da própria comunidade que vão frequentar essas escolas, né? Exatamente. E não é só uma escola em caráter diferenciado, porque a escola quilombola, ela tem uma legislação curricular específica para se trabalhar a história, a história, a identidade, a memória, a cultura da comunidade dentro da escola. Isso faz parte do currículo escolar, né? Isso é uma diferença em relação às escolas quilombolas de outras escolas, né? Então, a escola de ausente é uma escola que, para a realidade das comunidades quilombolas, é uma escola que atende um número muito grande de alunos, né? Que são 20 alunos, que parece pouco, mas tem escola quilombola que atende 2, 3, né? Então, é uma escola muito grande, muito ativa, e como eu disse, né, ela é um fator importante de organização política da comunidade. Tanto é que, além de ser um local de encontro, de debate, em que os moradores, eles, de certa forma, estão inseridos dentro do mundo da escola cotidianamente, ela tem um problema que, quando ela foi fundada, o prefeito colocou o nome de um grande senhor de terras locais, né, o José Salles Gomes, que inclusive muitos quilombolas conheceram, trabalharam para ele, e aí tem alguns relatos assim, né, terríveis desse José Salles Gomes para com esses quilombolas. Tem um que é um clássico deles, né, que você encontra em várias pesquisas sobre a ausente, que um morador contando que, quando ele trabalhava para esse José Salles, o José Salles, né, ele foi dar um prato de comida para é engraçado, mas a gente ri de nervoso. Ele foi dar um prato de comida para esse trabalhador e, ao invés de ele colocar um torresmo, ele colocou um pedaço de barata morta no prato para o quilombola comer. Então, embora seja uma escola importante, esse nome ainda traz problemas para a comunidade, e existe uma articulação para tentar mudar o nome da escola para um nome de um morador da comunidade. Que é muito seria difícil, o mais coerente. né? Seria o mais coerente. É uma luta deles, que eles ainda não conseguiram concretizar. Mas é interessante saber que existe essa articulação para a mudança do nome da escola. Eu achei super interessante. E uma outra pergunta, ocupando os tempos aí dos alunos, o tempo dos alunos, mas é porque eu fiquei curiosa mesmo. Com essa relação, com relação à escola, e também com relação, como que assim, dessa perspectiva dos jovens na comunidade, como que é mantida essa tradição, questão cultural, tem alguma perda, assim, porque por parte aí dos jovens, das crianças, da interferência ali na comunidade, nessa comunidade específica? Ô Juliette, as comunidades quilombolas, no geral, o ausente não é exceção, elas têm esse problema da tradição, né? Entre aspas, perca da tradição, em certo sentido. Vou explicar. Isso ocorre porque muitos desses jovens fazem 18 anos, né, acabam formando, tal, eles acabam saindo da comunidade para trabalhar, porque, como eu disse, é uma comunidade matrifocal, né? As mulheres são as matriarcas da comunidade, as referências políticas, inclusive, da comunidade. Então, os jovens, geralmente os homens, que compõem grande parte, né, as pessoas que moram lá, eles acabam saindo. Mas agora, lá, por haver essa escola quilombola, que tem problemas relativo ao ensino, né? Ela traz à tona essa questão da cultura quando ela dialoga intensamente com a comunidade para trabalhar essa cultura. E uma outra coisa que eu percebi, que embora haja perca em alguns sentidos, um exemplo é o Catopê, que já não tem quase nenhum dançante jovem na comunidade. Por outro lado, a ideia de saberes tradicionais, saberes da terra, o modo de plantio, o trabalho familiar, a agricultura familiar, que fazem parte da cultura quilombola, ela está presente. Ela é constantemente presente, porque o trabalho, e aí a gente tem que entender, né, a concepção de trabalho, não é nessa perspectiva capitalista liberal que a gente conhece,
né, mais perspectiva de ofício, como eu mencionei, ele está embutido nessas relações familiares e não é visto como perda da infância, né? É visto como uma troca de conhecimento e uma oportunidade de trazer à baile a aproximação entre pai e filho, mãe e filha, avô e filha, e assim sucessivamente. Interessante, Matheus, muito obrigada. Algum aluno quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Vinícius? Pode ficar à vontade. Se algum aluno quiser manifestar, Vinícius também pode ficar à vontade. Se eu começar a falar, eu vou ficar até lá por volta de 7h30. Eu começo a falar e não paro. Então, Matheus, eu vou só fazer uma intervenção rápida. É só também, assim, cumprimentá-lo pela pesquisa, porque eu achei muito interessante o fato da sua pesquisa não ser somente na teoria. Eu achei importante você ir à prática. E, assim, igual a gente estava conversando no congresso, aqui que a gente teve na faculdade, a gente recebeu um palestrante que trabalhou sobre as comunidades indígenas, e ele trouxe, inclusive, dialetos próprios, tal qual você aí trouxe para a gente dos quilombolas, dos indígenas, mas como um retrato fidedigno de algo que ele vivenciou. Então, assim, nada melhor do que você tratar aquele assunto, sendo aquele assunto algo que você tenha visto, né, em loco. É claro que tem situações que são difíceis da gente acompanhar, né? Não é todo estudo que é possível ser feito isso. Então, por exemplo, eu estava vendo aqui, a Juliette trabalha sobre refugiados, você trabalhando sobre quilombola. Eu, no mestrado, eu falei sobre corrupção. Como é que eu vou alguém falar sobre corrupção? Não, assim, é difícil, sabe? Então, tem coisa que às vezes é mais complexo de estar. Mas eu achei que você foi, assim, de uma leveza muito grande e tomara que possamos seguir a reflexão que você trouxe aqui para mais perspectivas, inclusive dentro do grupo, na proposta que a professora Juliette fez, até da gente tentar pesquisar, aprofundar um pouquinho mais aqui dentro da nossa cidade ou mesmo da nossa região. Eu costumo falar que pesquisas do quilate seu, por exemplo, elas não podem ficar somente para um grupo pequeno. Ela tem que ser expandida para que mais pessoas possam ver, e até os nossos alunos também. Afinal de contas, a gente aqui na nossa região, nós somos muito privilegiados em relação à parte de estudos. Não me entendam mal, gente. Estou falando no sentido seguinte, a gente tem muita coisa que nos rodeia aqui, só que a gente, às vezes, não se deu tanto conta daquilo que a gente, às vezes, tem como oportunidade para poder se fazer de valer de pesquisas aqui na nossa própria região. A gente tem campos históricos muito ricos, a gente tem comunidades onde a gente consegue, às vezes, estabelecer pesquisa, conhecimento científico que de uma riqueza muito grande que a gente, às vezes, acha assim, eu vou ter que ir para a capital, eu vou ter que ir para outro estado, e, de repente, está aqui poucos quilômetros de distância da gente, e, às vezes, a gente não sabia. Então, assim, parabéns pela sua pesquisa e que seja aí, talvez, a válvula para voos maiores. Eu acho isso importante. Obrigado mesmo, foi de ótima contribuição aí. Obrigada, Vinícius, também, pela sua contribuição. O Matheus, é uma pergunta inocente, mas que faz parte. O que você achou em tecnologia nessas comunidades que você visitou? Muito celular, televisão, essa coisa que deturpa a tradição, que isso quebra a tradição. Você encontrou muito desse tipo de coisa ou também não tem, ou tem a mesma coisa, igual o normal da juventude de celulares e essas fones, esses troços que o menino tem? O que você acha sobre essa situação? Ok, primeiro agradecer as palavras do Vinícius e dizer que eu concordo plenamente com ele em relação ao privilégio que a gente tem, né, e ressaltar a importância de você estar em loco com o seu objeto de estudo, né, no meu caso, as comunidades quilombolas, que, bom, sem essa aproximação seria impossível a gente trabalhar qualquer tipo de pesquisa. E já emendando na questão Paulinho, Paulinho, eu tive o privilégio de começar a estudar as comunidades quilombolas durante a graduação,
no início de um projeto da PUC Minas que era sobre comunidades quilombolas, que inclusive o professor Matheus mencionou aqui. E aí eu acabei visitando uma quantidade muito boa de comunidades quilombolas de Minas Gerais. E eu conheci várias realidades diferentes. Eu conheci comunidades quilombolas rurais, como é o caso de Ausente, e comunidades quilombolas mais urbanas, né? Como é o caso da comunidade que eu falei para vocês da fotografia, comunidade de Barro Preto, em Santa Maria do Itabira, que tem uma outra perspectiva, uma outra característica. Em ambas as comunidades, aliás, a última foto, não sei se vocês lembram, que era uma caminhada, Juliette, inclusive é uma fotografia minha também, que é a caminhada de uma líder quilombola, super, infelizmente faleceu, mas super reconhecida, que é a Tiana. Ela tem uma outra característica também, mais urbana, e o que eu posso te dizer é o seguinte: em ambas as comunidades você tem essa questão do uso da tecnologia. Eu não vejo isso como um problema, mas na comunidade quilombola de Ausente, especificamente, embora tenha o uso do celular, o uso da televisão, que também é uma tecnologia, por ser uma comunidade rural, mais rural, ela tem um problema de acesso lá, né? Tem algumas partes da comunidade, por ser uma comunidade muito grande, não tem acesso à internet, você fica sem área de telefone. Eu não vejo que isso atrapalha, eu acho que isso faz parte né? Faz parte do nosso contexto, a gente não consegue viver sem. Agora tem uma diferença, porque o uso da tecnologia lá não é o mesmo uso da tecnologia aqui. E eu digo isso não por ser uma comunidade quilombola só, mas por ser um outro contexto, uma outra região. Né? Aqui a gente está numa outra região de Minas, lá é outra região de Minas. Né? Então não vejo isso como um problema, embora, em certo sentido, atrapalhe, talvez, né? Eu acho que sim, principalmente pela perda da cultura oral, que é uma coisa que fica mais nas pessoas mais velhas do que propriamente o jovem. Inclusive, foi um ponto que apareceu em umas entrevistas que eu fiz com os quilombolas, que eu perguntei para ele: por que essa tradição do Vissung e do Catopê não está sendo passada? Aí ele me respondeu mais ou menos isso, que essa cultura ela tem que ser tratada de forma oral. E esses alunos, e esses jovens, pelo uso do telefone, pela tecnologia, eles querem mais escrever e perde não é uma essencialidade, mas perde uma sensibilidade cultural. Ela tem que ser uma tradição oral. Mas, reafirmo, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo que tanto a gente como eles, tem que tentar trabalhar isso de uma outra forma, né? Aliar o uso da tecnologia ao invés de tentar separar isso. Respondido? Excelente, Matheus. Paulinho, muito obrigada pela sua pergunta. Foi assim. Tranquilo, Matheus. Veja bem, é por causa que a gente entra em. Eu gosto muito desse tema. Esse tema me chama, me prende. E eu vivo em comunidade, não com a sua experiência, mas eu vivo numa área rural que algumas tradições estão morrendo. Então, a meninada nova faz parte da vida, é a vida, é a sequência de vida. Eles estão abandonando. Quando um senhor mais velho fala alguma coisa, o coroa, aquela gozaçãozinha que... Quer dizer, esse lado morreu, mas morreu mesmo. Então, né, nas comunidades mais rurais, fechadas, igual você falou, a tradição fica mais. Mas nas comunidades não rurais, essa periferia que é agregada, que deveria manter alguma coisa, se você entrar em comunidade, você não vê mais nada. Mal, uma congada, que graças a Deus, ela faz ter uma tradição muito boa. Nós temos um festival de congada aqui, que é uma coisa maravilhosa. Mas
há 20 anos atrás, vamos dizer assim, não um número exato, tinha 50 congados, 100 congados. Hoje nós estamos com a média de 50, 60, quer dizer, 40, e são velhos, com uma juventude muito pequena, afluindo e apoiando o congado. Então, é isso que me assusta. Mas, infelizmente, é a vida que segue. Vão segurar o que pode, né? E tocar o pau para frente, seja. Paulinha, excelente sua pergunta, e realmente, e é um desafio, né, Matheus? Eu acredito que não só das comunidades aí quilombolas, mas a questão da tecnologia, é claro, ela veio para contribuir, mas a gente vê esse desafio mesmo, porque essas tradições, igual o Matheus falou, ela vai passar de forma oral, né? E se os jovens não escutam, não dão sequência, vai morrendo, né? Vai deixando aí de acontecer, igual o Paulinho citou da questão dos congados. Meu pai tem folia de reis, e aí a gente vê assim que a maioria das pessoas que estão ali na folia, os integrantes da folia, são pessoas de mais idade, e futuramente, né, se os jovens não assumem, se integram ali dentro da folia de reis, congado, ou daquelas tradições dentro da comunidade, essas culturas e essas tradições realmente vão se perder. E realmente, como o Paulinho apontou aí, é um grande desafio que faz parte, mas uma triste realidade, e esse duplo, né, sentido aí da tecnologia, de uma forma contribui, mas de outro prejudica aí essa cultura. Muito obrigada, Paulinho, pelas suas considerações. Matheus. Juliette, Sim, Vinícius. eu sei que o tempo está curto, mas é só um comentário rápido, porque a gente estava falando sobre essa questão da pesquisa em loco, não tem relação direta com a pesquisa do Matheus, mas só para a gente entender a questão da riqueza da nossa região. Não sei se o Matheus conhece, acredito que sim, eu não conhecia. Eu falo se talvez não conheça, porque eu não conhecia. A terra aqui da nossa querida Maria Luísa, Belo Vale, a gente às vezes escuta falar de Belo Vale, mas a gente não sabe a riqueza que Belo Vale tem. Nós temos aqui em Belo Vale, que é a mais ou menos 1 hora de Lafayette, por exemplo, um museu do escravo, que foi uma das maiores aulas de história que eu já tive, depois de formado, inclusive, que eu não conhecia. Então, assim, a gente às vezes vira e fala assim, nossa, para poder trabalhar sobre escravidão, eu tenho que acompanhar documentários, eu tenho que ver, assim, eu tenho que ir para outras regiões, ali, ó, tá aqui pertinho da gente, a nosso dispor em um museu, assim, que eu não falo que é um museu bacana, porque é um museu muito triste. Afinal de contas, ele retrata muito o que aconteceu de fato na época da escravatura, com uma exploração, uma atenção das pessoas com que lá estão muito, assim, muito próximo ao que de fato aconteceu, né? Então, assim, fica também essa dica aí. Não sei, Maria Luísa, se você complementa, você falou da Fazenda uma vez comigo, eu esqueci agora, tem como só você lembrar da Fazenda? Sim, a Fazenda Boa Esperança foi restaurada. Um comentário que eu gostaria de fazer referente à questão das escolas quilombolas, né? Aqui a gente tem algumas comunidades, né? E o que acontece é que, por exemplo, quando eu fazia estágio na escola estadual aqui, eles vinham estudar na escola, né? E aí eu lembro que, ao acompanhar uma visita à fazenda, esses alunos que eram, né, dessas comunidades, eles eram... Eu percebia muito que eles tinham muita vergonha, sabe? De estar na Fazenda Boa Esperança e estar sendo tratado sobre aquele... Eu acho que tem um sério problema com falar muito da escravidão, né? É bom ir lá, estudar, mas eu notava muito um desconforto por parte desses alunos. E, ao mesmo tempo, esse desconforto, ele era, de certa forma, os tornava alvo de outros alunos meio valentes, né? Eu gosto de chamar de alunos valentes, porque eu não gosto de dizer que a criança é propriamente alguém que vai praticar algo mal de livre e espontânea vontade, é preciso de estar ali para educar, né? Então, eu mesma tive em diversas situações que eu ficava observando essa circunstância. E aí eu vi o Matheus, né? Matheus, isso, falando aí sobre essa questão das escolas e tudo mais, e eu também fiquei me refletindo aqui, né? Pensando comigo sobre até que ponto isso é positivo. Porque, por um lado, ele está na escola comum e às vezes passa por isso que eu estou relatando para vocês,
e ao mesmo tempo também eles vão ficar afastados, né, naquela outra escola, e eu não sei como é que funciona essas escolas, então não sei o que dizer. Talvez o Matheus possa explicar melhor sobre isso. Dá tempo de responder, Juliette? Sim, Matheus, pode ficar à vontade. Vou ser breve. Primeira questão em relação à ideia escravista. Maria Luísa, eu concordo com você, e é por isso que há, já há algum tempo, uma perspectiva de tentar trazer uma outra historiografia da escravidão, porque a historiografia que a gente comumente conhece, ela está relacionada à ideia de escravo como coisa, né? Então, o Vinícius lembrou do Museu do Escravo, você vai lá ver o Museu do Escravo, você vê só o quê? O escravo sendo açoitado, né? Uma imagem muito ruim do escravo. E como eu disse, a imagem tanto do escravizado quanto das comunidades quilombolas, ela está relacionada a uma ideia criminal que vem sendo vem perpetuando isso, trazendo para a gente até hoje, né? Então, não é de me assustar que uma pessoa quilombola ou negra não se identifique com essa história e fique com vergonha, né? E aí, indo para outra questão que você colocou, assim, é positivo a escola quilombola porque ela vai ressaltar justamente, pelo menos na teoria, né, no que se coloca dentro do currículo, uma positividade da cultura quilombola, da identidade, da cultura e da memória quilombola, né? Trazer uma ideia de pertencimento para aqueles alunos. E, assim, em relação à questão do isolamento, isso não acontece porque, primeiro, porque eles estão em constante diálogos com o seu entorno, né? Com o entorno da cidade. E, segundo, que as escolas quilombolas, elas são municipais, então elas só vão até o nono ano. No primeiro ano, elas já vão para a estadual. E a ideia, o projeto, é valorizar essa cultura para eles chegarem lá no primeiro ano, né, quando eles vão para as escolas estaduais, eles não terem justamente essa vergonha. Perfeito, muito obrigada. Excelente, Matheus. É muito bom, a gente poderia aproveitar mais aí da presença do Matheus para continuar o diálogo, mas nós temos aula, mas não vai faltar oportunidade, né, Matheus? Nos próximos encontros a gente continua aí sobre essa temática, envolvendo outras temáticas também importantes que a gente precisa falar mais e conhecer mais. E hoje, com certeza, foi um momento de muito aprendizado com o Matheus. Muito obrigada, Matheus. Obrigada aos alunos pela presença e até a próxima reunião, que a gente vai continuar nossos diálogos aí sobre minorias e grupos vulneráveis. Muito obrigada, Vinícius, também, por estar conosco aí. Tchauzinho, pessoal. Agradeço. Paulinho e Maria Luísa que participaram aí, a todos os alunos. Tchauzinho, boa aula para todos. Tchau, gente. Obrigado, boa noite para todos.